Olá, boa tarde. 29 de setembro de 2016, eu sou Fausto de Arruda Botelho. Estamos começando mais uma Quinta Técnica, seja bem-vindo. Como sempre, analisamos os mercados do Brasil e do exterior, usando o Terminal Enfoque, que faz os gráficos que eu vou estar apresentando a vocês. Estamos transmitindo aqui do escritório da Enfoque, em São Paulo, na região da Berrini, e que também é o escritório da consultoria Constop, que faz recomendações de compra e venda. Hoje, por exemplo, fizemos 6 recomendações, são recomendações de position, mas nós estamos também começando a fazer recomendações de day trade. Há tempos que nós estamos pensando em fazer isso e agora estamos entrando, e se você tiver interesse, ligue para nós temos uma promoção para os 100 primeiros que contratarem o nosso serviço. Então vamos lá, começando com o índice Bovespa. Essa semana foi de grande oscilação, grandes emoções, e no final da semana, logicamente em função da notícia que chega de preocupação com o banco alemão, o Deutsche Bank, nós tivemos uma reversão de toda a alta que foi feita ontem em função do aumento do petróleo, que ocorreu em função da possibilidade de estagnação ou congelamento da produção de petróleo. Ontem foi uma notícia absolutamente inusitada e hoje é uma notícia que já estava sendo comentada, né? Eu queria comentar uma coisa com vocês, que é o seguinte: eu faz muito tempo digo que quando os preços chegam próximos de um topo, e na verdade a gente deveria, eu vou fazer uma exceção hoje, vou começar analisando o S&P. Aqui a gente vê que o S&P está no nível mais alto da história, quer dizer, o mundo nunca se percebeu com tanto dinheiro quanto ele está se percebendo hoje. Então isso, minha gente, chama notícias baixistas, é isso que eu costumo dizer. Eventualmente as pessoas vão dizer: o mercado caiu, mas foi por causa do banco. Não foi por causa do banco. O banco é mais um detalhe. O mercado cai, e eu entendo que ele vai cair. Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que a gente tem estado baixista há muito tempo, né? Desde essa época aqui a gente tem estado muito baixista. Isso aqui era julho do ano passado, né? Faz mais de um ano. Porque o mercado subiu muito, porque o mercado já tinha rompido essa reta aqui, porque ele tinha produzido um bull trap aqui no início do ano passado, enfim, por uma série de razões, né? A gente tecnicamente está vendo o mercado em baixa, e a gente está vendo que o mercado está no nível mais alto da história. A gente observa também que as commodities não estão dizendo que nós vamos ter expansão econômica. Quando a gente vê o S&P nessa grande acumulação, a análise técnica me diz que ou nós vamos romper essa parte de cima e o mercado vai fazer um rally para cima, ou nós vamos romper o suporte e o mercado vai cair. Se o mercado cair, ele deve corrigir Fibonacci dessa alta a partir do subprime, e se ele corrigir Fibonacci, significa que o mundo irá perder, ainda que temporariamente. Eu acho que não, eu acho que é meio que por um longo período, talvez uma década, talvez 2 décadas, né? Como aconteceu, por exemplo, no Japão, né? Quando a gente olha o gráfico do Japão, a gente eventualmente percebe que os japoneses se viram com um dinheiro que, no final das contas, eles não tinham, né? Deixa eu botar o Nikkei aqui e mostrar para vocês o que aconteceu a partir dos... não preciso aumentar aqui, 94 número de barras, ok, agora sim. A partir de 1990 os preços acabaram, vejam vocês, a partir de 90 os preços do Nikkei caíram 81% até 2009, que de 90 a 2009 são 19 anos. E sabem quanto caiu? Eu já falei, né? Caiu 81, quase 82%. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que quando a gente vê os preços aqui, quer dizer, por 19 não, 20
6 anos, a gente vê que o mercado está abaixo deste topo aqui. Então, eu acho que não é errado a gente afirmar que durante 1, 2, 3, 4, 5 anos e meio, os japoneses se viram com um volume de dinheiro que na verdade eles não tinham. Isso aqui era escritural, isso aqui era dinheiro no papel. Ah, mas o cara liquidou a posição dele aqui. Sim, meia dúzia de japoneses liquidaram aqui nessa faixa. O resto manteve as suas ações e está comprado provavelmente até hoje, ainda mais o japonês que tem a mentalidade de poupança que falta um pouco para nós brasileiros, né? Então, a gente voltando para o S&P, e logicamente eu estou partindo de uma premissa que é o fato de que, quando eu digo que o mundo eventualmente pode perder 1/3 do valor dos seus ativos, da sua riqueza, eu parto do princípio que o valor da riqueza mundial é diretamente proporcional ao valor das 500 maiores empresas americanas. Ora, quanto será que vale o S&P, né? O face value das empresas americanas? Quanto o market cap do S&P, quanto será que é? Alguns trilhões, provavelmente, né? Quanto valem as 500 maiores empresas americanas? Só a Apple, não sei quantos bilhões 200, 300 bilhões de dólares que ela tem em caixa, né? A Apple vale mais de 1 bilhão, a Apple chegou no valor de 1 trilhão há pouco tempo atrás. Então, 500 são, não sei, alguns trilhões, provavelmente, né? Então, o valor das 500 maiores empresas americanas eu parto do princípio, diretamente proporcional à riqueza do mundo. E nós estamos vendo que o mundo está se vendo com a maior riqueza da história da humanidade. Então, em função disso, é que acabam surgindo as notícias baixistas. Deutsche Bank está passando problemas, é uma notícia baixista. Agora, fundos de pensão ajudando o Deutsche Bank a entrar mais para dentro do buraco, é algo diretamente ligado ao fato de os preços estarem no nível mais alto da história. Porque se estivessem lá embaixo, eles não estavam preocupados em tirar o dinheiro deles do banco e assim por diante, né? Bem, o que nos interessa é a parte técnica, e na parte técnica, aparentemente, quem está ganhando esse processo todo aqui é claramente o vendido. Falta ainda a pá de cal, eu entendo, será quando essa reta aqui, essa reta de suporte, essa pequena reta que começou esse ano em fevereiro, for rompida. Vai ajudar a gente ter o rompimento aí desse nível de suporte que foi o fundo que aconteceu aqui em meados desse mês de setembro, e que está 2.120, mas tudo está indicando que esse processo aqui é uma espécie de uma bandeira, né, que vai resultar com os preços rompendo isso aqui e vindo a níveis mais baixos, e isso vai então determinar a quebra dessa reta, e a quebra dessa reta eu acho que vai dar início, vai acabar confirmando esse processo todo aqui como sendo uma formação de topo, uma formação esdrúxula de topo, vai ser chamada de topo triplo, ou sei lá o que, mas que eu acho que é uma formação deformada, manipulada pelo Federal Reserve Board, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir o debate presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton. Eu acho interessantíssimo, não perco um desses debates, também não perco os dos candidatos brasileiros, mas sempre assisti o debate dos candidatos americanos, e queria dizer que o Trump foi absolutamente enfático em dizer que existe uma bolha e que a senhora Janet Yellen está fazendo política, diz que ela faz política, mais política do que a Hillary Clinton, e disse com todas as letras que assim que eles começarem a querer subir a taxa de juros, os preços vão despencar, os preços das ações vão despencar. Ele falou isso literalmente. Chequem, vejam,
e saibam, e constatem, e analisem, e ponderem que o candidato com chances de ser o próximo presidente dos Estados Unidos falou para 100 milhões de pessoas ouvirem que o mercado americano está numa bubble, numa bolha, e que a presidente do Banco Central é uma política, ou seja, ela não está agindo tecnicamente, ela está agindo politicamente. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O Banco Central americano está segurando o mercado de ações, está inflando o mercado de ações para que a bomba não estoure na administração Clinton, porque se estourar agora na administração Clinton, o que acontece é que bye-bye Hillary Clinton, bye-bye Partido Democrata. Partido Republicano vai assumir, Donald Trump vai ganhar. Agora, o mercado não espera isso, né? Assim como não esperou Obama ser eleito para estourar a bolha. A bolha estourou no colo do senhor George Bush. Pode estourar também no colo do senhor Barack Obama. Aliás, eu entendo que foi Barack Obama o responsável por o que vai estar acontecendo aí. Eu estou muito pessimista sobre o que vai estar acontecendo. Acho que a gente deve ficar esperto. Quem tem um amigo que tenha posições no mercado e que não pensa em ter stops, traga ele aqui, venha tomar um chazinho que a gente faz ele botar um stop rapidinho. É isso aí. Muito bem. Então estamos absolutamente baixistas no S&P, assim como estamos absolutamente baixistas aqui no S&P. Acho que isso aqui está prontinho para essa acumulação, está prontinha para ser colhida. O mercado deve cair na próxima semana. É assim que eu entendo. E nós estamos também absolutamente baixistas com o índice Bovespa, que, vejam, está testando a resistência desse último grande topo aqui, né? Teve um processo que eu acho que vai ser qualificado como ABC, que vai ser qualificado como uma reação da tendência de baixa. Eu não estou falando isso especificamente pelo Bovespa. Pelo Bovespa também, porque pelo Bovespa eu entendo que nós tivemos este ciclo aqui, e este ciclo aqui tem que corrigir Fibonacci, não corrigiu Fibonacci. Alguém vai estar pensando no gráfico em dólar, né? Então vamos já falar do gráfico em dólar aqui. IBOV e IBOV, gráfico de dólar, IBV e IBOV, porque esse pedacinho aqui de 68 para trás é o IBV do Rio de Janeiro, porque o Ibovespa começa a partir de 1968, né? A gente juntou, foi lá pegar as cotações, durante 6 meses ficamos pegando cotações em jornais, no DCI. Quem me ajudou muito foi meu amigo Luiz Maurício Silva, o craque de opções no Brasil, que tem vários livros, e inclusive a Bíblia de opções escrito. E, enfim, juntamos os dois gráficos. Então alguém está dizendo, poxa, mas aqui já chegou na reta suporte. Pô, chegou na reta suporte, mas acontece que em 1900 e topo de 70, a correção foi de 50% da alta. A gente pula um ciclo e vai para esse outro, quer dizer, a gente pula esse ciclo aqui e vai para esse outro ciclo aqui, cujo topo foi 1997, crise da Ásia. A gente percebe que a expansão foi praticamente igual, 97 foi apenas um pouquinho maior, e vê que ele também corrigiu 50%, né? E isso chama atenção, ou lembra a teoria do Ralph Nelson Elliott, que desenvolveu a teoria de Dow, de que as fases, as ondas corretivas eram alternadas no sentido de uma onda simples e uma onda complexa. Então eu acho que dá para a gente transpor isso também para as correções Fibonacci, ainda mais a gente notando que esses dois ciclos, né, esse iniciado em 65 com topo em 71 e fundo em 83, e esse outro iniciado em 91, topo em 97 e fundo em 2002. Esses dois ciclos tiveram correção idêntica de Fibonacci, e aí, em função disso, a gente tem que ficar um pouco esperto e, eventualmente, abrir chance para a possibilidade de que essa correção agora, que alterna com essa cujo topo foi em 86, possa ter uma correção maior do que 50%, né? Aliás, que ela possa ter uma correção igual a essa aqui, né? No mínimo essa aqui, que é 0,78% de correção.
e se a gente puser 0,78% de correção, o Bovespa tem muito para cair ainda. Isso aqui pode muito bem ser uma onda, uma reação dessa tendência de baixa que então continuaria. Eu não estaria com tanta certeza assim, eu confesso, se não fosse por como eu vejo o cara que manda no mundo. E o cara que manda no mundo eu mostrei para vocês, é esse cara aqui. Esse cara manda no mundo, os Estados Unidos manda no mundo. E esse cara já me deu, está com um megafone no meu ouvido dizendo: eu vou cair, eu vou cair. Os touros estão exaustos, não aguentam mais, porque estão sendo artificialmente sustentados pelos bancos centrais. Isso vai acabar. Assim que acabar, minha gente, eu digo a vocês, o pouso não vai ser suave. Quando a gente represa e não consegue segurar a represa quebrar um nível mais baixo é muito melhor do que a represa estourar com um nível mais alto. Quando estoura com um nível mais alto, porque foi represado, o negócio vem muito pior. Como dizia o Warren Buffett, é na maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado, né? O problema num banco da Alemanha deverá causar um enxugamento no crédito mundial. Enxugamento no crédito mundial é muito ruim para todas as empresas que estão endividadas, principalmente aquelas que estão endividadas em dólar. Isso é uma coisa que eu dizia que deveria acontecer se o S&P caísse. Agora, o S&P cair em função de um processo endêmico em bancos, nossa, aí é que some o crédito mesmo, né? Então é mais uma razão para a gente estar baixista, né? Muito bem, índice Bovespa futuro está lá testando um nível de resistência, que eu entendo que é esse último grande topo aqui, e está se arrastando para cima. Ele estava numa deriva, escapou da deriva, veio para baixo, e veja o que aconteceu, ó. Se a gente traçar essa linha aqui, a gente vai ver que essa deriva só um minutinho, a gente vai ver que essa deriva aqui foi rompida, o mercado veio, encostou por baixo uma vez, reverteu, encostou por baixo outra vez, reverteu, né? Se a gente então tirar isso daqui, como eu já fiz, eu agora passo a ver esse processo como sendo uma formação de topo. Uma formação que eventualmente nós vamos até poder chamar de ombro, cabeça e ombro, né? Ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. E isso projeta para cá, isso faz romper essa reta aqui, e se isso acontecer, os Estados Unidos já vai estar caindo, e aí sei lá o que pode acontecer. Eu acho que nós vamos ter um fundo mais baixo do que esse aqui. Eu acho que o fundo do poço não chegou absolutamente. Estamos baixistas, curto, médio e longo prazo para Bovespa. Vamos ver só aqui o Bovespa futuro. E no Bovespa futuro a gente constata, né, como eu já tenho mostrado em outras quintas técnicas aqui, o Bovespa futuro mostra com maior clareza, preciso fazer uma ressalva, faz tempo que eu não faço, este é o Ibovespa futuro da Enfoque Informações Financeiras. Nós aqui na Enfoque temos muita preocupação de banco de dados. É simples se entender por quê, né? Eu uso gráficos todos os dias. Eu não quero usar porcaria, né? Eu não posso basear as minhas análises em cima de um mau banco de dados. Então a gente se preocupa muito com o banco de dados. Nós já investimos muito dinheiro arrumando o nosso banco de dados. E felizmente com muita honra que eu posso dizer que o mercado reconhece o nosso banco de dados como sendo dos melhores que existem aí. E nós também vendemos o nosso banco de dados para muitas empresas, já vendemos, tem muita gente que começou todo o processo com o nosso banco de dados. E quando a gente fala de índice futuro, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, esse é um gráfico que a gente chama de perpétuo, porque ele é baseado no primeiro mês cotado do índice Bovespa futuro, e acontece que a cada 2 meses, quando vence o índice futuro, que é cotado nos meses pares, não é? A gente faz um ajuste. Por que a gente faz um ajuste? Ora, porque quando chega no vencimento, o mês presente está aqui, e na hora que a gente esse mês aqui ficou, vai vencer,
e o mês futuro está aqui, assim, digamos, né? Então, se a gente não fizer nada, amanhã, na abertura, se abrir estável, o mercado dá um pulo, abre um gap. E esse gap nós entendemos que não existe, né? Porque agora é esse índice aqui, esse valor que vai começar a basear as cotações do índice futuro. Então, o que a gente faz? Para que não aconteça esse gap, a gente captura o gráfico todo e sobe o gráfico todo, encosta o gráfico aqui no fechamento, tira ele do fechamento do mês presente e encosta o gráfico todo no fechamento do mês futuro. Com isso, abre estável, não tem gap, tá? É assim que nós entendemos que tem que ser feito, e é assim que a gente vem fazendo, e por termos feito isso, a gente teve aí a satisfação, por exemplo, de ver que esse nível aqui está acontecendo exatamente no mesmo nível aqui. 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, a gente tem dois níveis que exatamente, dois fundos exatamente no mesmo nível, e depois a gente tem mais dois fundos aqui, e depois a gente tem esse outro topo aqui que aconteceu praticamente no mesmo nível. Então a gente vê a assertividade da nossa análise em função disso. Olha, existe uma reta suporte aqui no índice futuro, que está por aqui, e que não foi rompida, mas está com toda a pinta que vai romper amanhã, porque o mercado fechou com uma grande oscilação e praticamente nas mínimas do dia, né? Amanhã eu não estranharia se a gente abrir com um gap de baixa. Isso rompe essa acumulação, qualifica essa acumulação como uma bandeira, vai qualificar isso aqui como uma formação de topo, seja deriva, seja topo duplo, ou seja cabeça e ombros, ou o que você quiser chamar, e vai colocar os preços numa tendência de baixa de curto prazo. Então nós estamos baixistas aí, curto, médio e longo prazo no Bovespa por conta disso, né? E o fato de que essa acumulação aqui está acontecendo nessa reta de resistência, então também é bastante significativa, né? Também o fato de que nós rompemos esse antigo suporte e agora o mercado está prestes a desromper, isso aqui faz disso aqui uma espécie de um bull trap, ou seja, o mercado estava, os comprados estavam com a faca e o queijo na mão, quando rompem, adentram de novo a resistência oferecida por esse antigo suporte, né, que nós vimos era um baita de um suporte, né, porque tinha esse fundo aqui em 2008, fundo em 2013, mais dois fundos, um em 2014, outro em 2015, mais topo dessa acumulação e por aí vai, né? Então adentrou isso e não teve continuidade, pelo contrário, onde estavam as ordens de stop que deviam estar aqui? Não teve continuidade, o mercado volta e está com uma cara muito feia e, portanto, só para dizer que isso corrobora com a nossa análise de baixa, curto, médio e longo prazo. Eu quero dar uma deixa aqui para vocês e mostrar que nós estamos com 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 recomendações 12 recomendações de compra e 12 recomendações de venda e uma recomendação de compra. Nossa recomendação de compra é de São Martinho. São Martinho nós recomendamos a compra quando o mercado rompeu o seu topo histórico, depois de ter testado esse nível, ter feito uma bandeira de alta, confirmou a bandeira, que foi nesse dia aqui. Nesse dia confirmou essa bandeira. Nessa bandeira o mercado subiu, nós compramos um pouquinho acima e estamos comprados, estamos já no preço com stop acima do preço de compra, ou seja, essa posição já está dando lucro. Mas além disso, nós estamos... Deixa eu transformar tudo em gráfico diário aqui. O que eu fiz é que eu transformei todos esses gráficos, com um clique eu transformei todos esses gráficos em gráficos diários, tá? Eu também ordenei eles aqui, janelas, organizar em ordem alfabética vertical, eu ordeno eles todos por ordem de nome e eu vou mostrar rapidinho para vocês quais são os gráficos que nós recomendamos. BMF nós tínhamos recomendado e fomos estopados com um pequeno prejuízo ontem, se não me falha a memória. Vendemos de novo hoje porque entendemos que o mercado também
fechou aqui. Nós entendemos que isso aqui tudo é uma bandeira de baixa, né? Nós acho que tínhamos vendido aqui, agora vendemos aqui um pouquinho mais baixo, mas nosso objetivo para a BMF é 12,80. Recomendamos BR Malls, também entendemos que isso aqui é uma bandeira de baixa e já baixamos um pouco o stop e o objetivo é 10,60. Recomendamos hoje Banco do Brasil. Por que recomendamos Banco do Brasil? Vou ler aqui para vocês, porque as nossas recomendações, primeiro, nós só fazemos recomendações cujo potencial de lucro dividido pelo potencial de prejuízo é igual a 2,5. Fator lucro-prejuízo é igual a 2,5. Então, se o mercado atingir o objetivo, nós vamos ganhar 2,5 vezes, pelo menos, o valor que nós perderíamos se o stop fosse acionado, tá? Mas, enfim, rapidamente, nós temos aqui a segunda reversão em uma resistência importante, que qualifica Bull Trap. Bull Trap é onde? Faltou eu acho que eu acabei apagando, mas isso aqui tem uma linha vermelha aqui, que é um nível de suporte, que vem daqui, e mostra que esse é um nível importante de resistência. Por que é importante esse nível? Ora, porque a última vez que ele chegou aqui, os preços caíram 28% em alguns dias. Depois chegaram aí próximo disso e os preços caíram 31%. Aí os preços chegaram de novo, caíram um pouco, sentiram, caíram 5% e finalmente romperam esse nível. Romperam esse nível, mas desromperam, voltaram e agora aparentemente estão também, se a gente puser isso aqui no intraday de 15 minutos, você vai ver que o mercado rompeu uma retinha aqui de suporte de curto prazo. Então isso qualifica o nosso gráfico diário aqui numa situação que os preços devem cair, e nessa situação configura-se um bull trap que, como eu já disse várias vezes aqui na Quinta Técnica, eu entendo como sendo a mais importante indicação técnica, aquela que é mais confiável, que você se atire nela, porque a chance dela dar certo é muito, 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 muito grande. O que é essa indicação? Muito simples, você tem um nível de resistência, o mercado rompe esse nível e desrompe. Pô, um nível de resistência o que é? É o local abaixo do qual existem um monte de ordens de venda, por definição, né? Resistência, por que tem resistência? Tem cara vendendo ali. Então, digamos que as ordens estejam colocadas ali, como muitas vezes estão. Às vezes isso é um número redondo, sei lá. Aqui no caso do Banco do Brasil, vamos ver se tem número redondo. Tem, 23. 23, 24, tá? Chegou no 24, na verdade o nível é 23 redondo. Chegou no 23, tem um monte de venda. Por quê? Porque eu mostrei para vocês que nas outras vezes uma caiu 20 e tantos por cento, outra caiu 30%. Então o cara está escolado, ele sabe que quando chega ali cai, então ele, quando está comprado, ele vende ali e eventualmente, se ele tem a canja, ele tem a manha de vender, tem a familiaridade com operações de venda, chega ali, ele entra vendido, tá certo? Então por isso o nível de resistência é um nível onde tem muitas ordens de venda. Agora, a turma que está vendida, que vendeu a descoberto, usa esse nível de resistência para botar os stops logo acima. E, portanto, um nível de resistência, minha gente, é muito importante, porque é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda que estão aqui e um monte de ordens de compra que estão aqui. Ou seja, quando a pressão de compra tem força suficiente para comer Pac-Man, né? Quem não sabe é um joguinho que tinha, que a gente comia os bichinhos. Então ele come todas as ordens de venda que está aqui, a pressão de compra, e bota a cara para cima, ela não só não tem mais ordens de venda, porque as ordens de venda estão abaixo da resistência, como passa a ter um monte de ordens de compra. Então o que acontece? Não precisa, junta a fome com a vontade de comer e que o americano chama de rally. O mercado sobe. Agora, quando sim, e a gente tem que levar em conta também, né? Porque nada é simples, né? Se fosse simples, todo mundo estava rico aí. Os malandros estavam tudo rico, né? Os espertos, então, estavam tudo rico. Bem, peraí, mas sempre que acontece isso, qualquer nível de resistência, claro que não. Isto será tão mais importante quanto mais importante for este nível de resistência. Isso aqui é um nível de resistência michuruca.
você vai ter uma indicaçãozinha Michiburuka. Agora, isso aqui é um monstro de uma resistência importantíssima. Pô, embaixo de uma resistência importantíssima tem que ter muita ordem de venda. Acima tem que ter muita ordem de compra. É aí que o rompeu a cobra fuma, o bicho sai que nem um Sputnik, um foguete, né? Se não sai, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. Os vendidos não estão nem pondo ordem de stop, porque eles sabem que vai cair mesmo, uma hora ou outra vai cair. E o comprado faz uma força danada para comprar todas as ordens de compra aqui, bota a cara para fora, espera que vai encontrar as ordens de compra e nada, que nem o Hitler chegando lá em São Petersburgo, né? Chega no inverno danado, os russos, que não eram bestas, mataram até os ratos da cidade. O exército alemão chega lá, não tem o que comer, e aí pronto. Tem que bater em retirada, um inverninho daqueles que acontece lá pelo hemisfério norte, e foi aí que Hitler perdeu a guerra, segundo muitos historiadores, né? Aquilo foi o bull trap do Hitler, né? Então, esse bull trap que nós estamos vendo ser qualificado aqui em Banco do Brasil é muito importante, e essa é uma das razões principais que nós vendemos. O objetivo é 19,80. Não sei se você virou o gráfico e começou a sua câmera a ficar lenta a transmissão. Bom, eu já saí da transmissão da câmera. Agora entrou o Petrobras. Acabou de entrar. Isso. Desculpa, Petrobras não. Banco do Brasil. Estamos com um delay, mas tudo bem, vamos continuando. Mas enfim, então, as recomendações que a gente faz são recomendações para positions, né? O nosso período médio de manutenção das recomendações, ou a duração média das recomendações que a gente faz, são de 12 dias. E, portanto, minha gente, a gente tem 12 dias, em princípio. De repente o mercado, no mínimo, a gente tem alguns dias, se é que vai chegar aqui mesmo, como a gente acredita, aqui nos 19,80, para saber se nós vamos apertar o stop, se vamos liquidar, ou se não vamos fazer nada quando o mercado chegar aqui no objetivo. Geralmente a gente aperta o stop, nosso método de acompanhamento de posições, que a gente vai passando para os nossos clientes recebem as nossas recomendações, e vão recebendo também as mudanças de stop, e também quando a gente acha que tem que liquidar, eles recebem a recomendação de liquidação da posição, logicamente, né? Então, aí a gente vai ver o que vai acontecer quando chegar lá, né? Eu, pessoalmente, acho que se chegar a 19,80, ele é bem capaz de chegar nesse fundo aqui a 15,50. Mas daqui até lá, vamos saber o que acontece. A gente vai trade por trade. Esse trade é um trade que estava dando mais do que 2,5 de fator lucro-prejuízo. Muito bem. Vamos agora para a próxima recomendação que nós fizemos, que é direcional. Nós fizemos já há 3 dias. Ela não caiu, subiu. Nós recomendamos porque entendemos que isso aqui era uma bandeira de baixa. Acabou subindo, mas nós entendemos que ele ainda está num processo de realização de lucro e que isso deve resultar com a queda desse suporte aqui a 5,60, os preços caindo a 4,80, que é o nosso objetivo de baixa. Recomendamos hoje equatorial porque entendemos que os preços estão com um movimento de alta que tem um processo que pode muito bem ser 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui teria sido uma onda expansiva, impulsiva, perdão. Essa onda impulsiva foi terminada, como a gente constata, em função do rompimento dessa reta suporte, 1, 2, 3 pontos, tá? E a gente tem uma baita reta suporte aqui, e que nós entendemos que vai ser atingida, mas o nosso trade não precisa nem dessa reta suporte. A gente projetou esse trade para o próximo suporte importante. Então o nosso objetivo é 45,60, que é onde está esses fundos aqui, aproximadamente. Aqui 44, 46, 45 está aqui, 45,50, 60. Recomendamos também Estácio. Por quê? Porque vou ler para vocês aqui, segunda reversão, agora com engolfo de baixo, que é esse engolfo aqui, mas não foi hoje, não foi hoje, aqui a movimentação de hoje confirma esse engolfo de baixo. Puxa, mas o mercado rompeu ele aqui, rompeu, e isso é muito bom, porque agora a gente põe o stop em cima desse nível aqui, que foi rompido, dessa máxima que foi feita ontem, tá?
Então, segunda reversão agora com engolfo de baixa em nível importante de resistência, que indica provável topo duplo, que é esse topo duplo aqui. Vamos ver no longo prazo para vocês verem topo duplo desse processo que teria sido uma ABC. Uma ABC pode produzir um topo duplo no final da onda C. Então, se acontecer esse topo duplo, ele projeta aqui para baixo, que é onde está o objetivo de baixa 13,50. Estamos recomendados em Gol, já fazem alguns dias, e estamos aí baixando stop e já com um prejuízo pequeno em relação ao prejuízo original, né? O nosso objetivo para Gol é 3,80. Vendemos por conta desse engolfo de baixa aqui que tivemos no início de setembro, em nível importante de resistência. Tivemos um engolfo num nível importante de resistência. O stop está acima da segunda resistência no intraday, estava, né? Agora já baixamos 2 vezes. E o objetivo é correção Fibonacci de ponto 382 da tendência de alta iniciada em janeiro, que é essa aqui, ó. Passamos Fibonacci aqui, o objetivo está aqui, a primeira correção Fibonacci. Recomendamos hoje Itaúsa, por conta de entendermos que isso aqui é uma bandeira de baixa. Bandeira de baixa após topo duplo em topo histórico. Topo duplo é esse cara aqui, nós estamos no topo histórico, o cara faz um topo duplo, e esse topo duplo qualifica um bull trap no topo histórico. Por quê? Porque rompeu, cadê o rally? Foi, pum, caiu, acumulou, e hoje parece ficar claro que essa bandeira aqui vai ser colhida amanhã. Vai começar a ser colhida amanhã. Isso aqui é a clássica indicação da bandeira. Isso aqui é a clássica indicação, vamos chamar de indicação então da bandeira, que pega o megafone e fala: atenção senhores passageiros, tomem os seus lugares que o trem vai sair para baixo. O que é essa indicação? Uma grande oscilação, fechamento na mínima do dia em cima da retinha suporte da bandeira. Isso aí é o sinal da bandeira. Dessa vez ele veio, agora está no after hours, ele está caindo ainda mais, né? E nós vendemos aqui a 8,41, objetivo 7,40, estamos recomendados também em JBS, no gráfico diário, porque entendemos que JBS, está aqui, ó, deixa eu até tirar esse carinha daqui, nossas recomendações são sempre transparentes, a gente fala o motivo das nossas recomendações. Reversão em resistência importante de retângulo de baixa. Reversão, que foi essa reversão aqui, em resistência importante de retângulo de baixa. Retângulo de baixa? Sim, porque tem essa reta que foi rompida, o mercado rompeu essa reta e está fazendo uma acumulação lateral que nós entendemos ser um retângulo de baixa. E vender na resistência do retângulo de baixa é muito melhor do que vender no rompimento do suporte do retângulo de baixa. Eu digo que o menino vende aqui, o homem vende aqui, tá? O júnior vende aqui e o master vende aqui. Então a gente que não tem nada mais do que a porca obrigação de ser profissional de análise técnica, né? Por persistência, absoluta persistência, então a gente tenta vender no melhor lugar possível, né? Então é isso aí, vender na resistência de um triângulo, de um retângulo de baixa é tudo que a gente quer. Então uma bandeirinha aqui também é toda a moleza que a gente quer. Essa bandeira foi boa porque tem esse topinho aqui dessa micro bandeira e a gente dá uma folga, porque vocês sabem, tá uma volatilidade do peru, não é? E isso para mim diz muita coisa, porque eu sei, estou careca de saber que picos de volatilidade costumam coincidir com picos de mercado. No mercado, lá no topo do mercado, é quando inverte-se a polaridade, é quando muda a inclinação. O exército comprado estava dominando, aí o exército vendido passa a dominar, e isso causa os dois exércitos, se a gente imaginar que eles fossem dois lutadores de peso pesado, naquela hora que está ali no 5º round ou no 6º round e que os caras partem pro pau. Parte pro pau, baixa a guarda e sai dando murro. Nessa hora que você sabe que um dos dois vai cair, porque o primeiro que acertar peso pesado, o primeiro que acerta um direto, um upper, um cruzado no outro, derruba o outro, que a gente já sabe, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Essa volatilidade toda que a gente está vendo aí é o
a briga final aí nesse processo dessa guerra entre touros e ursos que tem estado indefinida aí por mais de ano, né? Por quase 2 anos aí. Então é isso, o objetivo de JBS é R$10. Hoje recomendamos lojas Renner, porque entendemos que isso aqui é uma bandeira de baixa, o stop está acima da bandeira e o objetivo está aqui a 22. Objetivo bem, como a gente vê, um objetivo bem realista, né? Nada assim muito otimista, né? Bem conservador, vamos dizer. Já falei da recomendação de compra de São Martinho. A gente estará provavelmente apertando o stop amanhã em função da característica de deriva dessa última alta. Mas continuamos com a posição de compra, né? Quem falou que a gente não faz recomendações de compra? Infelizmente, a gente faz muito mais recomendações de venda do que de compra, porque a gente tem visto o mercado com oportunidades de queda. Nessa alta, logicamente, a gente fez várias recomendações de compra, mas no início da alta o mercado teve uma reversão muito rápida, pegou muita gente desprevenido, já tinha andado muito quando a gente foi ver, vários ativos não tinham mais condições de terem trades, né? Mas enfim, então só para terminar, também fizemos recomendações de venda em Telefônica Brasileira Vivo, porque está aqui, recomendamos já a quinta, quarta, terça, na segunda-feira, por conta de uma bandeira de baixa em teste de suporte de formação de topo. Nós entendemos que isso aqui é uma formação de topo, estamos vendo um topo duplo aqui, que está fazendo praticamente no topo histórico, né? E aí vendemos nesse dia aqui, porque estávamos entendendo que isso aqui é uma bandeira de baixa. Ele demorou um pouquinho mais, mas continuamos entendendo que isso aqui é uma bandeira de baixa, e o objetivo é 41. Recomendamos venda também em Ultrapar, já faz também quinta, quarta, terça, segunda, sexta, foi na quinta-feira passada, nós entendemos que isso aqui é uma bandeira, ele evoluiu de uma bandeira para, eu acho que uma espécie de triângulo descendente, um pequeno triângulo descendente. Se a gente for no intraday de 15 minutos, a gente vai ver a acumulação aqui. Como é que nós vamos chamar isso aí? De triângulo descendente, talvez? Podemos chamar aqui no intraday de 15 minutos, ele tem mais cara de um triângulo descendente. Então ele foi de uma bandeira de baixa para um triângulo descendente. Voltando aqui para o diário, a gente então pode ver que o nosso objetivo é ele chegar nessa reta suporte de longo prazo, e que é um nível que coincide praticamente com esse fundo que nós tivemos aqui em março desse ano. 64 é esse o objetivo, e assim a gente termina aí as recomendações que nós fizemos. Espero ter colaborado aí para quem tiver posições ou pensando em ter posições nessas ações, né? Juninho, vamos fazer um pupurri rapidinho para a gente responder as perguntas então. 3 perguntas, Fausto. Vamos lá. VEG é a primeira. WEGE3. VEG. Está uma tendência de alta, respeitou a reta suporte de longo prazo aqui, que vem desde 2008. Fez uma acumulação com características de dar continuidade à alta, rompeu essa acumulação, fez um pullback para essa acumulação e agora fez um pullback aqui, né? Vamos dizer, a resistência estava definida aqui, os copos reais, enfim. Rompeu, fez um pullback, aí agora não teve continuidade. Então, isso aqui é um pivô de alta ou isso aqui é um bull trap. Se os preços adentrarem aqui para dentro e romperem os 16,80, nós vamos estar vendo se formar um bull trap. Isso vai ser muito baixista, eu acho que dava para pensar numa venda aqui com stop aqui. Se por outro lado os preços romperem a máxima de hoje, eles fizeram um pivô de alta e acho que vale uma compra com stop abaixo do fundo de segunda-feira. É isso aí. Nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário, eu não sei dizer isso aí. Eu, em função da minha análise do Bovespa, sou baixista para VEG, para todas as ações. Quer dizer, na dúvida, o nosso viés é absolutamente baixista, como ficou claro, né?
Próxima, Júnior. Vou ao 4 no semanal. Gráfico semanal de Goal 4. Goal 4 fez olha que bonita que ela é, técnica, muito técnica, né? Rompeu a reta aqui, tibum, caiu, fez uma tendência lateral enorme que transformou-se num triângulo descendente, o triângulo foi rompido e tibum para baixo. E agora eu entendo que nós estamos vendo aqui uma formação de cabeça e ombros invertido que projetaria lá em cima, né? Agora, tudo em análise técnica precisa combinar com os russos, né? Análise técnica funciona sempre, os grandes conceitos, os principais conceitos básicos da análise técnica sempre vão funcionar. Se você tiver uma bandeira, o mercado bandeira de alta vai estourar para cima. Agora, é preciso que sejam mantidos os fatores macro fundamentais, né? Se os fatores macro fundamentais se modificarem, como por exemplo, se subir a taxa de juros nos Estados Unidos, se quebrar o banco na Alemanha, na Alemanha, hein? Quebrar banco na Alemanha, pelo amor de Deus, se fosse na Itália seria mais fácil de acreditar, né? Ou na Espanha, né? Que os bancos a gente sabe estão... Portugal, Grécia, está dizendo aqui o Juninho, mas na Alemanha a Angela Merkel deve estar furibunda, hein, Juninho? Com esse Deutsche Bank. E ainda chamando Deutsche Bank, pelo amor de Deus. Muito bem. Olha, a semana acaba amanhã, né? Se a gente também tiver um fechamento na mínima do dia, a gente está vendo o mercado escapar um pouquinho dessa pequena acumulação aqui, né? Nada conclusivo, eu diria, hein? Deixa eu ver o diário aqui, como é que tá. O cara aqui tá também. No diário a gente vê, né? O mercado tem uma pequena retinha aqui, rompeu esse nível de suporte, tá fazendo uma pequena bandeirinha aqui. Eu acho que ele tende a cair aí para os R$3. Isso aqui pode continuar sendo uma formação de cabeça e ombros invertida, e a gente pode pensar que o mercado está indo para um pullback para a reta de suporte. Bom, eu não gosto desse ativo, né? Acho que tem coisa muito melhor aí, muito mais clara para operar. Desse ativo não tenho nada contra o ativo, não gosto do gráfico dele. Eu não gosto de gráficos que estão indefinidos, né? Eu preferiria muito mais estar vendo isso aqui de cabeça para baixo. Se fosse de cabeça para baixo, estava bonito. Por quê? Ora, porque daí estava de acordo com o nosso viés, que é absolutamente baixista, né? Não estando de acordo, a gente fica meio sem saber, né? Isso aí, Júnior, próximo. Última pergunta, WTI. Bela pergunta, hein? Olha, em vez de dar WTI, eu vou mostrar para vocês... O que o oi está aqui, hein? De olho. Aqui eu entrei na minha aba de olho. A minha aba de olho são todas as ações que nós estamos de olho. Amanhã eu vou olhar essas ações aqui. Isso aqui já é um garimpo que a gente fez nesse outro garimpo que a gente tem aqui. Esse outro garimpo é onde estão aqui aproximadamente 100 ações. Essas ações são praticamente as ações aí do IBVX, né? E quando eu praticamente todo dia eu corro todos esses ativos. Geralmente é no fechamento, então eu começo aqui dos financeiros, índice financeiro, fico vendo aqui, índice financeiro, tá com uma bandeira de alta aqui, bandeira de baixa, né? Aí eu vou de setinha aqui nesse cara e ele vai me mudando o gráfico aqui. Às vezes o gráfico aparece assim, por exemplo, e eu tenho que apertar End, e o End já está regulado aqui para mostrar o máximo possível de cotações. Isso é aquela inteligência de trader que eu digo que a gente põe no terminal enfoque. A gente tem que ter aqui o máximo de cotações possíveis, né? Mas desde que a gente consiga visualizar os candles. Hoje eu comecei a achar que isso aqui está um pouco apertado, então eu pedi para o nosso desenvolvimento aqui para fazer com que quando eu apertar End, ou seja, vai para o fim do gráfico no default, que ele tenha
2 meses a menos. Então ele vai ficar assim, ó. Quando eu apertar End, a partir de agora ele vai ficar assim, ou seja, eu vou estar vendo um pouquinho melhor os candles, né? Então é isso que a gente faz, tá? Então eu fico correndo todos esses gráficos, clico aqui, aí já estou no Bradesco, já fui para Itaúsa, e com essa velocidade aqui eu vou fazendo esse slideshow, e assim que eu vejo alguma coisa que interesse, aí eu vou analisar o gráfico, eu dou 2 cliques nele aqui, maximizo, dou um zoom assim, ó. A gente pega esse íconezinho aqui do zoom, e se a gente dá o zoom da esquerda para a direita, a gente enquadra aqui o retângulo que a gente fez. Mas qualquer zoom que eu dê da direita para a esquerda, me dá o gráfico todo. Então eu parto do gráfico todo, vejo, dou uma boa espiada na floresta, e vejo que eu acho que posso tentar ver se eu analiso alguma coisa nessa análise aqui, nesse movimento de alta aqui. Não tem nada para analisar, perfeitamente não quero ver mais, e assim eu vou, né? E, enfim, quando eu vejo alguma coisa que me interessa, por exemplo, digamos que eu esteja aqui interessado em Bradesco, como de fato estou, né? Não, Bradesco não, mas eu estou interessado em Itaú, e eu esqueci de passar ele, porque ele fechou na mínima do dia hoje. Eu acho que ele está formando uma bandeirinha de baixa aqui, assim como o Itaúsa estava, né? Inclusive, quando é bandeira de baixa, a gente faz isso vermelho para baixo, azul para cima. Bom, aí o que eu faço? Ctrl V, eu crio uma cópia ipsis literis desse gráfico que nós fizemos, com todos os chamados cursor de objetos, né? Com todos os objetos, cada reta dessa é um objeto, etc. E aí eu pego essa reta e mando aqui via desktop mover janelas para a tela de olho. Aí eu venho na tela de olho, está aqui aquele gráfico que eu mandei, e eu venho aqui janelas organizar em ordem alfabética vertical, ele já me encaixa Itaú aí, e agora Itaú, está aqui, Itaú. Aí depois a gente vem aqui no Itaú e põe estilo, carregar o estilo Itaú, Itaú, que tem as cores do Banco Itaú. Então isso facilita, tá, apenas para a gente identificar que está vendo Itaú, né? Então é isso aí. Mas eu, na verdade, tenho que responder a última pergunta, que é sobre o WTI, que é o West Texas Intermediate. Está aqui o West Texas Intermediate. Ele não carregou porque eu não tenho o intraday dele, mas eu tenho o gráfico diário. Quando eu vou para o diário, aí sim eu clico aqui, e aí eu tenho o WTI. E o WTI que a gente traz desde 1994, não, mais parâmetros a gente traz desde 1983. A gente vê que ele viveu nessa toca aqui durante 20 anos, escapou dessa toca por conta... Nossa, fiz muitas vezes essa análise aqui na quinta técnica, né? Ele escapou dessa toca em 2004 por conta da farra de crédito, que deu no que deu, subprime, tibum, bateu no topo da toca que ele vivia, voltou a subir, fez uma monstra formação de cabeça e ombros aqui, rompeu, caiu, e agora? O que ele está fazendo? Eu sei lá, eu acho que ele está entrando para dentro da toca por conta do que eu acho que está acontecendo no S&P, né? Mas, na verdade, ele está numa lateralização aqui, que não dá para a gente dizer muita coisa. Alguém pode dizer, não, será que isso aqui não é uma formação de cabeça e ombro? Pode ser. Como pode não ser? Isso aqui pode ter sido apenas uma reação um pouco mais acentuada, ele veio até seu último topo, tá? Topo principal, não conseguiu romper o último topo, caiu, também não conseguiu romper o último fundo. A gente vai ter que ver o que vai acontecer com isso aqui, ó. Isso aqui é uma boa coisa para a gente ficar de olho. E isso aqui também. Aonde romper, minha gente, é para onde eu acho que ele vai estar indo, tá? Se a gente ver no longo prazo aqui, é essa a cara dele. Então, ou nós vimos uma reversão aqui, isso aqui foi uma A, B, C, e agora o mercado entra em tendência de baixa de novo, ou então
isso aqui foi uma reversão e nós estamos vendo aqui uma formação de cabeça e ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Eu, em função da análise que faço do S&P, entendo que nós estamos vendo apenas uma reação, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês, já que, quem que pediu o WTI, Júnior? Kruger, olha, esse cara aqui, eu acho que está mais importante do que o WTI, sabe? Ele é mais importante do que o WTI, não está, né? Ele sempre foi, né? Esse cara é o gráfico perpétuo da bolsa NYMEX, se não me engano, onde se negocia o contrato de petróleo a futuro. E esse aqui é o nosso gráfico perpétuo do petróleo, tá? E aqui você vê que ele não subiu tanto assim, tá? Ele está ainda numa tendência de baixa muito bem definida. Aqui você põe essa retinha aqui, você vê que essa retinha foi rompida. E aqui você tem que traçar essa reta aqui. E é isso aqui que está acontecendo, ó. Alguém podia dizer, não, mas peraí, mas e essa reta aqui? Será que não era aqui essa reta? É outra hipótese, é uma hipótese. Não, uma hipótese não, sim, é essa reta. 1, 2, 3, uma onda impulsiva, tá? E aqui, mas aqui, depois dessa onda impulsiva, a gente já pode ter tido a onda corretiva, com uma A, B e C, tá? E isso aqui pode ter sido a onda 1 da nova onda impulsiva. Aí você vai falar, bom, mas então, será que corrigiu o Fibonacci? Não corrigiu o Fibonacci, mas não precisa necessariamente corrigir Fibonacci. No começo, se ele sai, isso aqui teria sido a onda 1. Se ele sai, eu acho que pode muito bem ter sido a onda 1, porque eu acho que se cair, vai cair muito. Esse cara aqui me fala que o S&P vai romper para baixo e não para cima. De 2014 para cá, o que aconteceu com o petróleo? Caiu. O petróleo não cai quando nós vamos ter uma expansão econômica. O petróleo cai quando nós vamos ter uma contração econômica, tá? Mas enfim, o petróleo está um pouco indefinido, né? A gente tem que ficar de olho. Hoje subiu de novo. Parece que o mercado ainda está botando fé lá no corte, no congelamento da produção. Mas é o tal negócio, se o S&P cair, aí pode congelar a produção que não vai adiantar, vai ter que cortar a produção, aí sim, talvez o petróleo se mantenha, né? Mas aqui tem uma outra análise que a gente pode fazer também, que no curto prazo, que é o seguinte, é constatar que nós estamos com uma resistência aqui e um suporte aqui, e que isso está acontecendo depois de um topo, né? Então isso eventualmente me cheira uma acumulação que daria continuidade a esse movimento aqui, mas esse movimento foi pequeno, então não dá para ter certeza. Estamos numa indefinição aqui, minha gente. Eu acho que uma reversão aqui, agora, nos moldes dessa aqui, transforma isso daqui num retângulo, e o retângulo deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é de baixa, tá? Então, uma reversão aqui, eu acho que indicaria que o fundo a 44 seria rompido e os preços testariam novamente os 40. Mas, indefinido aí no curto prazo, mas a gente está baixista no médio e longo prazo no petróleo. É isso aí. Muito obrigado por terem nos assistido. Se você está nos vendo ao vivo, saiba que você pode nos acompanhar no YouTube. Entre lá, fale para os seus amigos, assine o nosso canal, youtube.com/constop. E se você está nos vendo no YouTube, saiba que toda quinta-feira, 15 minutos depois do fechamento, a gente entra com isso em tempo real, via o live stream, e você pode nos ver, youtube.com/constop, ou o site da nossa consultoria, que é constop.com.br. Constop se escreve com C-O-M de Maria, stop. Isso aí, um abraço, até a próxima quinta.